Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Soft 3D. E nesse vídeo, como eu tinha prometido para vocês, vou voltar a trazer mais exercícios aqui para o canal. Então é justamente isso que a gente vai fazer aqui, passo a passo. Hoje a gente vai modelar uma peça de Lego. Então até já estou com essa peça aparecendo aqui na tela para vocês. Esse vai ser o desenho técnico que a gente vai usar de referência. Eu vou disponibilizar esse desenho técnico aqui na descrição, caso você queira se desafiar e fazer também esse exercício por conta própria. Eu aconselho fortemente que você tente ir fazendo e qualquer dúvida vá assistindo aqui o vídeo. O desenho técnico original, ele tem muito mais medidas do que essa daqui. Eu resolvi simplificar um pouquinho. A gente, na verdade, só precisa de duas medidas, uma no sentido aqui transversal e outra no sentido longitudinal. Aqui a gente já tem mais do que a gente precisa das informações. A ideia é a gente importar essas imagens lá para o nosso arquivo de modelagem do Rhino e usar essas imagens de referência para gerar essa peça aqui de Lego. Então eu já estou aqui com o Rhino aberto, ele está aqui com a unidade em milímetros, vai ser essa unidade que a gente vai usar para esse exercício. Eu já vou começar aqui ampliando a vista de topo e a primeira coisa que a gente vai fazer é importar aquela imagem de referência aqui para o arquivo para a gente poder modelar em função daquela imagem. Então eu vou vir nesse grupo de comandos aqui em cima e vou usar o Add a Picture Plane para a gente adicionar uma imagem. Eu vou acessar aqui a pastinha com os exercícios e aqui eu vou selecionar a imagem da peça de Lego, basta clicar duas vezes. Ele está me pedindo aqui o primeiro canto, eu vou botar na própria origem, então 0, Enter, e aí eu vou ampliar a imagem. A princípio ela não está em escala, agora o nosso próximo passo vai ser justamente a gente escalar essa imagem. Para fazer a escala, eu vou criar aqui uma linha, vai ser desse ponto, aí eu vou até pressionar o Shift para ela ficar ortogonal aqui. E aqui ele está dizendo que teria que ter 15,8 milímetros. Então eu vou criar uma linha exatamente com esse comprimento de 15,8 e pressionar o Shift e concluir o comando. Repara que para ter 15,8 ela tem que ir até esse ponto e na verdade ela está indo até esse ponto, então eu preciso realmente escalar essa imagem. Então para isso eu vou vir aqui nas ferramentas de transformação, nas ferramentas de escala e aqui a gente tem o Scale 2D para a gente fazer a escala em duas dimensões. Vou selecionar o objeto que eu desejo escalar. O primeiro ponto de referência é esse daqui, o segundo ponto de referência é justamente o final desses 15,8 e aí a gente já está redimensionando esse objeto e aqui ele ficou com o tamanho certinho porque eu fixei, lembrando que eu estou aqui com o auxiliador de AND acionado, eu fixei justamente no final dessa linha e agora eu tenho certeza que posso até deletar essa linha porque isso aqui já está com 15,8 milímetros. A gente só vai conferir se nesse outro sentido está com os 31,8 milímetros ou se existe alguma distorção dessa imagem. Então, vou pegar aqui ó, o final, vou digitar 31,8, lembra que tem que ser ponto, a gente não pode colocar vírgula, tá? Então aqui no prompt de comando é 31,8, não 31,8. E aí, pressionando o Shift, a gente vê que está certinho, olha só como está batendo bem certinho o ponto final. Então, está escalada corretamente, tanto em um sentido quanto no outro, essa nossa imagem. Então, o primeiro passo a gente já fez. O segundo passo vai ser escolher um ponto de origem. Aqui a gente está na vista de topo. Então, o que a gente está vendo na vista de topo, na verdade, é essa vista daqui, né? É como se eu estivesse olhando para essa peça de Lego aqui de cima. Então, eu vou usar o comando Move, vou selecionar o objeto que eu desejo mover, apertar Enter. A origem, vamos botar nesse cantinho aqui como a origem, e vou apertar 0, Enter. E aí eu já posicionei a origem como esse canto superior esquerdo aqui. Mas é claro que essas outras vistas estão erradas, né? Aqui a gente está na vista de topo e está olhando para ela na lateral. Então está errado. Eu vou criar algumas linhas aqui, porque eu vou dividir essa imagem que a gente tem aqui para a gente colocar cada uma das vistas nas suas respectivas viewports, né? Ou seja, o que está aqui vai ficar no topo, o que está aqui vai ficar no front, o que está aqui vai ficar no right, para a gente acertar a forma que a gente está visualizando essa imagem. Então, vamos voltar aqui para a vista de topo, vou criar algumas linhas aqui, essa outra linha também para a gente dividir. Na verdade, eu vou até chegar essa linha um pouquinho para o lado, ó. Vou criar mais uma linha aqui. E pronto, acredito que a gente já tenha todas as linhas de referência que a gente precisa. Agora eu vou usar o comando Split, porque eu quero dividir essa imagem de acordo com essas linhas. Então, o objeto que eu desejo dividir, a imagem, aperto Enter. Os objetos de corte são todas as curvas, aperto Enter. Repara que agora eu tenho divididas cada uma dessas porções. Essa daqui e essa daqui, a gente não precisa, são as vistas de perspectiva. Eu não preciso aqui das vistas de perspectiva. Eu posso até selecionar essas curvas e deletar, a gente não precisa mais delas. Essa aqui já está posicionada onde tem que estar. Essa daqui,
apesar de ser a vista de baixo, eu vou deixar justamente aparecendo para essa vista de topo mesmo, né? Porque nesse caso aqui, para mim, a vista de topo ou a vista de bottom, as duas eu vou estar vendo de cima. Então, é justamente aqui nessa viewport que eu tenho que deixar. Então, vou usar o comando move, vou pegar mais ou menos aquele ponto que definimos como origem e mover para o 0, Enter, que é a nossa origem. Então aqui, ó, repara, eu estou com as duas imagens, uma em cima da outra. Depois eu vou organizar isso nas layers para não ficar atrapalhando a gente na hora que a gente estiver modelando. Eu vou vir aqui para a vista de perspectiva. Essa imagem aqui, usando a própria Gumball, repara que ela está acionada aqui. Se ela não estiver acionada onde vocês clicam na Gumball, eu vou clicar no vermelho aqui para rotacionar em 90 graus e agora ela já está apontando para cá. E a mesma coisa eu vou fazer com isso, 90 graus, e mais uma vez no verde em 90 graus. Porque aí, essa vista eu estou vendo esse lado de cá, e nessa vista eu estaria vendo a parte da frente da peça de Lego. Eu vou só mover esse primeiro objeto aqui para ficar no plano da origem aqui, né, nessa linha vermelha, e esse daqui também. Eu vou selecionar esse canto, 0, Enter, e joguei ele aqui para o plano central, aqui no caso para o plano verde. Agora eu vou vir aqui na vista frontal e vou mover essa peça, pegando bem no canto superior esquerdo para a origem. Então aqui eu já posicionei e vou fazer a mesma coisa para essa vista de right. Vou mover esse ponto aqui para a origem. Vamos ver aqui na perspectiva se ficou tudo certinho. Nesse caso, na verdade, essa peça daqui, eu tenho que usar o ponto direito aqui para centralizar, né, para que ela fique com essa parte direita centralizada com essa pontinha daqui. Então, vamos voltar aqui na vista de right, mover essa pontinha, 0, Enter. Aí agora sim, na vista de perspectiva, ó, a gente tem tudo alinhado. A vista de frente, a vista de lado, a vista de topo. Só uma coisa que eu reparei, na verdade, ó, aqui a vista de front, a gente está vendo a lateral. Então, só para a gente organizar isso, eu vou selecionar todos esses objetos, vou vir aqui nas ferramentas de transformação e vou no Rotate, e vou rotacionar a partir da origem, que foi o ponto de referência. Vou pressionar o Shift e rotacionar em 90 graus, ainda pressionando o Shift para ele rotacionar ortogonal. E pronto. Agora sim, ó, se a gente for aqui na vista de front, a parte frontal da nossa peça está aparecendo. E aqui na vista de right, a parte lateral da nossa peça está aparecendo. E aqui a vista de topo está aparecendo corretamente. Feito isso, eu vou organizar aqui os nossos objetos em layers, que aqui eu vou botar imagem de fundo, e vou criar sublayers, que eu vou chamar de lateral, mais uma de frontal, mais uma de topo e mais uma de baixo. Seria a parte de cima e a parte de baixo. Então, essa imagem aqui eu vou colocar na vista lateral, é simplesmente clicar com o botão direito e Change Object Layer. Posso até esconder para você ver que ela sumiu. Vou selecionar esse aqui, que é a vista frontal, colocar aqui, Change Object Layer. Aqui a gente tem duas imagens, vou clicar nessa daqui, essa aqui é a vista de topo, vou clicar com o botão direito, Change Object Layer, coloquei na vista de topo, e essa daqui é a vista de baixo, vou colocar na layer de baixo, posso até esconder ela também. Por enquanto eu vou deixar a de baixo escondida, a gente não precisa dela, eu vou deixar apenas a topo, frontal e lateral aparente. Eu vou trazer todas essas imagens de volta, vou selecionar todas elas, e aqui em Propriedades, em Materiais, eu vou na Transparência do objeto, vou clicar duas vezes e vou colocar em 60%, para a gente dar uma transparência e não atrapalhar a gente quando a gente estiver modelando. E vou até esconder a imagem de baixo, a gente não precisa dela por enquanto, eu vou trabalhar primeiro com a imagem de topo, e vou clicar aqui nesse cadeado para a gente travar essas imagens, que a gente agora não vai mais precisar mexer com elas. Para a gente começar a modelar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui na vista de topo, vou criar um retângulo a partir da origem. A largura desse retângulo é de 15.8, então 15.8, e o comprimento desse retângulo é de 31.8, então vou apertar Enter e depois 31 ponto, lembra que é ponto e não vírgula, 8, Enter. A gente criou essa linha daqui exatamente com a dimensão da nossa peça de Lego. Eu vou até vir aqui na Layer Default, vou clicar nessa cor e vou botar vermelho para a gente visualizar a cor da curva melhor. Olha, agora ela fica mais aparente aqui em cima da nossa imagem. Eu vou vir na perspectiva, vou selecionar essa curva e vou fazer uma extrusão dessa curva usando o comando Extrude, ele está aqui. A gente vai fazer uma extrusão, deixa eu até mudar para o modo Shaded para vocês visualizarem o que está acontecendo. E eu vou botar aqui, ó, Both Sides
igual a não, para ele não fazer para os dois lados, ele vai fazer só para um dos lados. E eu vou descer olhando a própria imagem, como eu sei que ela está em escala, eu posso usar a imagem de referência, é mais ou menos até aqui. A gente já criou uma primeira parte, deixa eu apagar a imagem de fundo para você visualizar. A gente criou essa parte que seria a parte lateral da peça de Lego. É claro que eu ainda preciso fechar a parte de cima, a gente vai fazer isso, e depois a gente também tem que, é claro, dar a espessura para essa parte. E para eu fechar essa parte de cima, aqui nas ferramentas de criação de superfície, eu vou usar esse comando Surface from 2, 3 or 4 curves, que é justamente o que eu preciso. A primeira curva é essa, a segunda é essa, a terceira é essa e a quarta é essa. Pronto, ele fechou isso aqui. Vou até selecionar os dois e dar um join para a gente unir em uma coisa só. Lembrando que aqui na parte de baixo ainda está aberto, depois a gente vai ajustar isso. Vou voltar para a vista de topo, trazer a imagem de fundo mais uma vez e vou começar a fazer essas circunferências, que são as partes de encaixe dessa peça de Lego. Então eu vou usar aqui o comando circunferência. A partir do centro, eu vou colocar o centro aqui nesse ponto e o comprimento dessa circunferência, na verdade o diâmetro dessa circunferência, vai ser no olho aqui desse tamanho. Aqui acho que está suficiente. Eu vou fazer uma cópia dessa circunferência. Para isso eu posso simplesmente pressionar o Alt aqui na minha Gumball e pressionar essa setinha. Repara que aparece um sinal de mais ali, ó. Eu estou fazendo uma cópia e olhando vai ser mais ou menos até esse ponto aqui. A gente aqui já tem duas circunferências. E agora para eu fazer as demais eu não preciso ficar sempre copiando. Eu posso espelhar. Eu vou selecionar essas duas. Vou usar o comando Mirror, que está aqui nas ferramentas de transformação. Vou usar o MIDI, eu estou com o auxiliador MIDI aqui acionado. Aqui, para ele espelhar lá para o outro lado, agora a gente tem 4 curvaturas. Eu vou selecionar as 4 curvas e vou espelhar mais uma vez com o comando Mirror. Agora nesse MIDI, lá para o outro lado, agora a gente tem, deixa eu esconder as imagens de fundo, a gente tem as 8 circunferências aqui criadas. Eu vou vir aqui na vista de perspectiva. Vou selecionar todas essas circunferências, porque a gente vai usar essas circunferências para fazer a extrusão e gerar esses cilindros que estão no topo da nossa peça de Lego. Para fazer essa extrusão, eu vou vir nas ferramentas de criação de superfície, no comando Extrude, ele já está criando aqui, eu vou botar sólido igual assim, para ele fechar isso aqui já como um sólido. Vou vir aqui na vista lateral, trazer a imagem de fundo, a altura vai ser até aqui, como a gente está vendo. Vou apertar Enter e pronto, a gente já concluiu o comando. Eu vou vir aqui na perspectiva, esconder a imagem de fundo. Repara como a gente já tem boa parte da nossa peça modelada, mas é claro que a gente ainda precisa fazer toda a parte interna aqui, que é justamente a parte mais complexa desse exercício, mas vocês vão ver, não é nada tão difícil não. Por enquanto esses objetos estão separados, depois eu vou me preocupar em unir tudo, mas aí a gente deixa para fazer isso mais para frente. Agora eu vou vir aqui na vista de topo. Eu vou até organizar, ó, aqui nas layers, eu vou botar aqui superfícies. E vou criar uma outra layer de curvas, que eu vou selecionar todas as curvas e colocar nessa layer de curvas, e todas as superfícies eu vou colocar nessa layer de superfície, só para ficar organizado. Eu vou vir aqui nas ferramentas de seleção, e aqui tem o Select Curves, eu vou selecionar todas as curvas, clicar com o botão direito, Change Object Layer, e eu movi para layer de curvas, posso até esconder, e agora eu tenho todas as curvas escondidas, não vão ficar atrapalhando a gente aqui. E todas as superfícies, posso selecionar com uma box de seleção, vou mover com o botão direito, Change Object Layer, ele já está aqui na layer de superfície, e eu vou dar até uma cor vermelha também para essa layer, botar esse vermelho aqui, vou dar um OK, até porque a nossa peça de Lego, ela é vermelha naquele nosso desenho técnico. A parte que ficou faltando a gente fazer ainda é a parte interna. Então se eu trouxer aqui as imagens de fundo mais uma vez, e ao invés de trabalhar com o topo, a gente vai trabalhar com a parte de baixo, a gente ainda tem todas essas curvas internas para a gente fazer, e é isso que a gente vai fazer agora. Aqui, olhando o nosso desenho técnico, se eu der um zoom nessa parte daqui, a gente vê como que a parte interna realmente é a parte mais complexa. Então a gente ainda precisa criar todas essas abinhas que tem aqui, tá vendo? E essas circunferências, esses cilindros, melhor dizendo, também internos, e essa divisória aqui central, também temos que fazer ela. Eu vou começar primeiro criando logo esses cilindros, depois eu vou criar todas essas abas laterais e por último eu faço essa divisória central aqui. Vocês vão ver que, apesar de parecer um pouquinho mais complexo, não é nada difícil de fazer essa parte aqui não. Voltando aqui para o Rhino, eu vou até esconder as superfícies, vou deixar as imagens de fundo só acesas, porque a gente vai começar a criar as circunferências aqui. Primeiro de tudo, eu vou trazer rapidinho a superfície de novo, vou criar uma linha bem no mid aqui, porque eu quero criar um eixo central. Agora sim eu posso esconder a superfície.
porque eu quero essa curvatura aqui para eu saber que eu estou bem no eixo central dessa minha peça de Lego. E aí eu vou criar aqui uma circunferência, eu vou olhar mais ou menos o centro dessa circunferência aqui e vou gerar o diâmetro dela, mais ou menos desse tamanho. Eu vou fazer uma cópia dessa circunferência. Aqui nas ferramentas de transformação, a gente tem aqui o comando copy, ele está aqui. Vou selecionar o centro, repara que eu estou com o auxiliador center acionado. Eu vou selecionar o centro, que aí eu vou mover pelo centro essa circunferência. Eu vou colocar a primeira bem no mid dessa reta que a gente criou, de eixo aqui. E a segunda, ao invés de eu olhar aqui onde que eu vou colocar, eu vou finalizar o comando. Só criei mais essa daqui. Essa daqui eu vou usar o comando mirror, mais uma vez, porque eu vou espelhar em relação ao centro do eixo de simetria, lá para o outro lado, porque assim eu garanto que está espelhado certinho. Então a gente ficou com uma circunferência bem no meio da peça e duas circunferências com a mesma distância, garantindo a simetria aqui da nossa peça. Só vou interromper aqui rapidinho para lembrar vocês que o meu curso de modelagem 3D está na reta final de conclusão para estar disponível para vocês. Se você quiser entrar na minha lista VIP para acessar o nosso curso, vai ser o primeiro link aqui na descrição e também no comentário fixado. Clica no link, cadastra seu e-mail e você já vai estar na minha lista VIP e eu vou te atualizar com todas as novidades sobre quando vai estar pronto esse curso. E de quebra você também vai ter acesso ao meu curso gratuito, em que eu ensino o fluxograma de projeto com todas as possibilidades existentes no que a gente chama de mundo 3D. Então, tudo que você consegue quando você aprende a modelar. É um curso bem curtinho de 2 aulas, mas que está bem legal. Então, acessa o link aí na descrição, se cadastra, que você vai receber todas as novidades desse curso que eu estou para lançar e também do curso gratuito que já está disponível aí para vocês. Repara que essa parte aqui tem um offset que a gente fala, né? Ou seja, tem um distanciamento dessa parte de fora para a parte interna. Então, eu vou vir aqui nas ferramentas de curva e vou usar o comando Offset Curve para selecionar essa curva. Ao invés de eu selecionar a distância, eu vou botar esse aqui, ó, Through Point, aqui no prompt de comando, porque aí eu consigo, ó, escolher aonde que eu vou dar esse offset. E eu vou colocar até aqui. Pronto, a gente criou essa circunferência interna. Mais uma vez, eu vou fazer uma cópia para a central e depois espelhar. Nesse caso, eu já vou até espelhar logo. Eu vou usar o comando mirror, usando o mid de referência. Espelhei lá para o outro lado. E vou fazer uma cópia, usando o comando copy, selecionar a circunferência a partir do centro, justamente no mid aqui. Pronto. E Enter para finalizar o comando. A gente criou todas as circunferências. Deixa eu apagar a imagem de fundo. Veja só elas criadas aqui. Daqui a pouco a gente vai gerar a superfície. Por enquanto, eu só estou esboçando as curvaturas. Eu vou logo esboçar essas curvas daqui de dentro, que vai iniciar com um retângulo e depois vai ter alguns dentezinhos aqui, que a gente vai fazer agora. Se eu trouxer as curvas aqui de volta, a gente já tem, ó, essa curva externa daqui. Então eu vou selecionar ela e vou mudar para essa layer Default, Change Object Layer, e vou esconder as curvas de novo, só aquela curva que eu trouxe aqui para ler de default, porque a gente ainda vai trabalhar com ela. E mais uma vez, a gente vai dar um offset, para a gente ter uma distância, e eu vou colocar aqui no prompt de comando o Through Point, para eu poder escolher a distância, e olhando, a distância vai ser essa daqui. Agora, a gente já fez essa parte, só vai ficar faltando a gente fazer esses dentezinhos, e para fazer o dente vai ser bem simples, né? Eu vou criar aqui uma polyline, olhando nesse ponto. Vou pressionar o Shift para ele ficar ortogonal. Vai ser até aqui, depois até aqui e, por fim, até aqui. Vou apertar Enter e finalizar o comando. Então aqui eu já fiz um dente. Eu vou começar a copiar esse dente para a gente ter todos os outros. E depois eu preciso ainda trimar, porque eu preciso cortar fora essa partezinha no meio aqui do dente. Mas isso a gente deixa para fazer depois que eu tiver todos os dentes devidamente esboçados aqui. Primeira coisa, vou fazer um mirror, para eu espelhar esse dentezinho lá para o outro lado a partir do mid. Aqui ele já veio para cá. Vou fazer mais um mirror. Mais uma vez, nas ferramentas de transformação, em relação ao mid, só que para o lado de cá. Agora a gente tem mais dois aqui também. Eu vou selecionar esse daqui. Vou pressionar o Alt mais uma vez. Vou fazer uma cópia para cá, na própria Gumball. Vou selecionar o comando Move e vou posicionar ele aqui, exatamente nesse ponto. E mais uma vez vou fazer 2 vezes o mirror, né? Um para o outro lado, e aí a gente criou para cá, e vou selecionar os dois e fazer o mirror. Agora para baixo, a gente criou também mais 2 aqui. Então a gente já criou 8, ficam faltando ainda 2 aqui,
e 2 na parte de baixo também. Para eu garantir que essa parte de baixo esteja com o mesmo tamanho desses da lateral, então eu vou pegar esse da lateral, vou fazer uma cópia pressionando Alt e arrastando com a Gumball, vou rotacionar ele em 90 graus com a própria Gumball também, e vou usar o comando Move, pegando no End e jogando ele para cá. Aí no olho, né, a gente vai ver mais ou menos onde é, parece ser mais ou menos aqui. E eu posso espelhar isso uma vez, em relação à nossa linha de centro, espelhei lá para o outro lado, e vou espelhar isso também lá para cima, usando o comando Mirror, em relação ao Mid, espelhar ele lá para o outro lado, está criado aqui também. Eu vou esconder as imagens de fundo para a gente não ficar com muita coisa poluída. Eu posso até deletar essa linha de centro por enquanto. E agora falta trimar esses pedacinhos, então vou selecionar todas essas curvas que a gente acabou de criar, na verdade todos esses dentes, selecionando um por um. Eu estou pressionando Shift, porque aí eu consigo fazer várias seleções ao mesmo tempo. Como você pode ver, eu estou sempre adicionando um objeto à minha seleção, então eu tenho todos eles selecionados. Vou apertar o Trim, porque eu quero cortar os pedaços fora, e aí eu clico nas partes que eu quero cortar fora. Essa parte daqui, essa outra, aqui também. Cada uma das 10 partes que a gente tem que clicar é simplesmente clicando com o botão esquerdo do mouse para confirmar o comando. Pronto, trimei todas as 10, vou apertar Enter e a gente finalizou. Na verdade não são nem 10, né? São 12. São 8 aqui na lateral e mais 4 na frente e na parte de baixo. Então, agora a gente tem todos os dentes, veja só. Se eu trouxer a imagem de fundo, ainda falta criar essa barreira aqui no meio, que a gente vai fazer justamente agora. Eu vou criar uma polyline, e eu vou criar essa polyline bem no mid, porque eu preciso garantir que isso está bem no centro. Vou jogar ela lá para o outro lado, depois a gente corta ela fora. E eu vou fazer um offset para eu ter a distância daqui. Nas ferramentas de curva, novamente, a gente vai dar um offset. Só que nesse caso eu quero fazer para os dois lados, porque eu quero que crie uma curva para cá e uma outra curva para baixo também. Então, aqui nas opções, no prompt de comando, a gente tem o both sides. Ele está criando para os dois lados, mas ele está criando muito larga essa distância. Então, mais uma vez, a gente vai botar o through point. E eu vou no olho aqui ver a distância. É aqui. Agora eu já tenho criada. Eu só vou usar essa circunferência de referência para eu trimar, clicando no comando Trim, essa curva e essa curva, na verdade são retas, na parte interna aqui. Posso até deletar essa central que a gente tinha feito e pronto, estão modeladas, deixa eu esconder as imagens de fundo, estão feitas todas as curvas que a gente precisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo e dar um Join, porque eu quero unir isso aqui, ó, tudo em uma curva só. Veja só, já uniu. Vamos vir aqui para a perspectiva. Vou trazer as superfícies para a gente ver o que está acontecendo. Todas essas curvas estão criadas bem nessa face de cima. Eu preciso ainda fazer uma extrusão. E o que a gente vai fazer basicamente são extrusões para a gente criar essa parte interna. Então eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou selecionar essa curva, vou vir aqui nas ferramentas de criação de superfície, vou vir no comando Extrude e vou fazer uma extrusão. Olha só, ele já está gerando aqui a superfície. E eu vou aproximar o meu mouse para essa parte daqui, porque eu já sei que ele fez até a parte de baixo, onde eu queria. Vai faltar ainda fazer os cilindros, então eu vou vir no comando de Extrude mais uma vez. Ele pede para eu selecionar todas as curvas. Vou selecionar essa e essas duas, para a gente formar os cilindros. Vou apertar Enter. Ele está gerando aqui, só que eu quero que ele faça um sólido. Então eu vou botar sólido igual assim. Ele está gerando o sólido, e vou botar aqui para ele novamente ir até lá embaixo. Repara que ele já criou aqui como um sólido, e na verdade eu tenho que até corrigir, né? Essa parte que a gente criou, se eu trouxer aqui a imagem de fundo, ela começa mais para baixo, tá vendo que a gente tem a espessura aqui, ó. Então eu vou com a própria Gumball, ó, vou descer ela até aqui, e aí é claro que ela ficou a mais aqui, eu vou criar uma linha de referência, e essa linha eu vou trimar essa parte, pronto, posso deletar essa linha, agora ela já ficou certinha, vamos ver aqui, ó, deixa eu esconder a imagem de fundo, ela está feita aqui, é claro que falta ainda essa parte daqui, a gente também vai ter que fazer uma extrusão, então vou usar o comando Extrude, mais uma vez, selecionar essas 4 curvas aqui, apertar Enter, ele está fazendo a extrusão, vamos ver a altura que vai essa extrusão, vamos ver imagem de fundo, ó, aqui ele indica, ó, ele tem que ir até aqui, vou colocar até aqui, pronto,
Vamos esconder as imagens de fundo, selecionar também todas as curvas, a gente não vai precisar delas por enquanto, selecionar todas as curvas, esconder aqui na layer de curvas, Change Object Layer, e a gente tem aqui tudo criado. Deixa eu esconder essa parte daqui, ó, vou aqui nessa lâmpadazinha pra gente esconder, vou esconder todos esses cilindros daqui de cima também, ficou faltando esses dois aqui, e aí vindo aqui na vista de Right, eu vou criar uma linha desse ponto, exagerar ela para lá, e a gente vai trimar todas essas superfícies que estão acima dessa linha. Vou apertar Enter, deletar a linha que eu tinha feito de corte. Está feito aqui. Se eu trouxer de volta os objetos, repara que agora ele já tem a espessura. Só o que falta a gente fazer é a gente fechar, né, essa parte daqui. E para a gente fazer isso vai ser bem simples. Eu vou criar mais uma vez uma superfície a partir de 4 cantos, que nem a gente fez ali na parte de cima. Vou selecionar esses 4 cantos e fechar. É claro que aqui ele fechou tudo, eu não queria que ele fechasse tudo, mas eu posso selecionar esse objeto interno e apertar Trim para a gente cortar essa parte de dentro fora. Agora eu já tenho essa superfície fechando aqui. E aí eu posso até selecionar tudo, vou dar um Join e repara que ele já fechou. Aqui, olhando de baixo, ó, ainda vai faltar a gente fechar essa parte daqui, né? Tem que ter uma superfície conectando esse lado com esse outro lado. Então eu vou simplesmente criar uma linha daqui para cá, daqui para cá e vou fechar ela aqui, conectando. Repara que a gente tem essa linha aqui. Vou criar aqui uma superfície a partir de uma curva planar, porque ela está no mesmo plano. Ou seja, se eu selecionar essa curva, apertar Enter, pronto, ele fecha aqui. É claro que eu preciso dividir isso usando essa superfície externa daqui. Eu vou até dar um Explode nesse cilindro, apertar Enter, porque eu só quero essa superfície de fora. Vou trimar essa parte de dentro e agora a gente ficou com essa parte criada aqui, que eu posso até unir todas elas. Vou usar o Join, a gente uniu, formando uma coisa só. Essa aqui está apontando no sentido contrário, eu vou vir aqui ó, com o botão direito, Flip Direction, eu inverto o sentido, agora ela está apontando para o sentido certo, né, com o vermelho para fora. Eu vou clicar aqui com o botão direito no comando Explode, para a gente usar aqui ó, o Extract Surface, que eu quero extrair essa superfície daqui, e eu vou esconder, porque ainda falta, olha só, a gente criar a parede, né, interna aqui de cima. Então, mais uma vez, ó, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma polyline daqui, e vou exagerar essa polyline bem lá para fora, deixa eu até mover ela para o lado aqui, ó, só quero que ela passe por toda a peça, e a gente vai fazer uma extrusão, mas não para cima, a direção vai ser daqui para cá, vou exagerar bastante, botar ela lá para fora, vou mover essa extrusão para trás e vou usar essa superfície aqui, ó, para trimar essa parte de fora. Posso apertar Enter, concluir o comando. Vamos trazer tudo de volta, usando aqui o Show Objects. Eu vou inverter esse lado aqui que está amarelo, vou usar o Flip Direction, ele agora está vermelho. E repara que agora a gente tem tudo modelado. Vamos selecionar todas as curvas, mover aqui para Layer de curvas, mais uma vez, para a gente ficar só com os objetos que a gente fez. Na verdade, essa superfície daqui, ela está indo até lá para fora, ela termina antes, né? A gente vai usar essa parte daqui, ó, de dentro, para a gente trimar. Vou trazer todas as curvas, vou esconder as superfícies. A gente quer, na verdade, ó, essa curva daqui. Vou mover essa curva para Layer Default. Vou trazer as superfícies de volta, esconder as curvas. E vou fazer o seguinte, vou selecionar também essa superfície, que é a que eu desejo trabalhar. Vou vir aqui nos comandos de visibilidade e vou botar aqui, ó, Isolate Objects, que aí eu fico só com aquela curva e a superfície criada. E vou usar o comando Trim. Olhando aqui na vista de topo, eu vou trimar essa parte de fora, para a gente ficar só com a parte interna. Vou usar a visibilidade de novo, trazer todos os objetos, e agora eu posso unir tudo, dar um Join. Repara que a gente tem ó, esse sólido externo, esses 3 sólidos de dentro, esse pedacinho e esse pedacinho, mas são coisas separadas. Para eu unir tudo, eu vou selecionar tudo e vou usar as operações booleanas, o Boolean Union, e ele transformou isso aqui agora em uma única peça, que é justamente a nossa peça de Lego devidamente modelada. Aqui tem essa curva, eu vou levá-la de novo para a layer de curvas, para ela sumir daqui, e agora está feita a nossa peça de Lego. Vamos botar aqui no modo render para a gente visualizar como é que ficou. Olha só que legal, a peça aqui devidamente modelada, e indo aqui no nosso desenho técnico exatamente como está
o nosso desenho técnico, tá feita então a nossa peça de Lego. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiveram qualquer dúvida, não se esqueça de deixar aí nos comentários. Pode entrar em contato comigo também por todas as formas de contato. A gente tem as redes sociais, o Instagram, o Telegram, a gente tem o site aqui do canal, pode acessar lá também. Pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail também, ele tá aparecendo aí na tela para vocês. Agradeço demais para você que ficou até aqui o final e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.